E aí, galera? Então vamos fazer aqui agora nessa aula. A gente vai fazer então o exemplo do delineamento inteiramente ao acaso. Suponha um experimento fictício de alimentação de porcos em que se usaram 4 rações A, B, C e D, cada uma fornecida a 5 animais escolhidos ao acaso. Os aumentos observados em quilogramas constam na tabela a seguir. Esse problema, pessoal, é um problema tirado do livro do Pimentel, né, da USP, em que ele está testando, né, a alimentação de porcos usando 4 rações, ração A, B, C, D, né? E aí ele está analisando os aumentos observados em quilos aqui nos porcos. Então a gente tem aqui o tratamento A, fizemos 5 repetições para ele, 5 repetições para o tratamento B, para o tratamento C e para o tratamento D com as rações, né? A primeira coisa que a gente deve fazer é um croquis, né, para decidir quais os porcos que vão comer qual ração. Então, por exemplo, você tem lá várias baias, né? Eu vou distribuir aquela ração lá e aí eu vou fazer o sorteio. Por exemplo, eu preciso de 5 porções, cinco partes da ração A para distribuir para os porcos. 5 da B, 5 da C e 5 da D. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um sorteio. Para essa baia aqui, qual ração que vai? Né? Aí vou lá, sorteio. Sai a ração B. Aí vou para a próxima baia. Qual é a ração que vai para cá? Ração D. Aí sorteio de novo. Saiu ração A. E assim eu vou fazendo um sorteio, né? Até eu saber todas as 20 rações, todas as 20 porções que eu vou colocar nas baias que saíram, né? Então aqui, quando eu for fazer a análise, eu vou ter 5 resultados para A, 5 para B, 5 para C e 5 para D. Então aqui a gente vê que, por exemplo, se a gente tiver considerando um porco aqui, né? Lembrem-se que pode ser um elemento ou um conjunto daqueles elementos. Então, por exemplo, pelo peso aqui, vamos supor que é um porco. Cada porco recebeu uma porção de uma ração. Então, os 5 porcos que receberam a ração A, né, eles engordaram 35, 19, 31, 15 e 30 quilos. Num total de quilos que os porcos ganharam foi 130. Aí, se eu dividir por 5, eu vou ter a média, né, do aumento de peso de cada porco. A mesma coisa com a ração B, C e D. Então aqui a gente tem a soma, né, do quanto engordou cada porco para cada tratamento. A soma de todos os porcos que engordaram, né? Aí o que acontece? Aqui eu já calculei a soma do tratamento ao quadrado, né? Tanto para o A quanto para o B, C e D, porque a gente vai utilizar. Então é o seguinte, vou aumentar aqui um pouquinho para vocês verem melhor. A primeira coisa que a gente calcula é o fator de correção, igual a gente viu lá em cima, né? Dá para trabalhar com essas fórmulas sem fator de correção, viu, pessoal? Mas assim é mais prático. O fator de correção aqui, né, é a soma de todos os elementos da tabela, então quanto cada porco aqui engordou, né, 35, 19, 31, 15, soma tudo. O resultado dessa soma, né, eleva ao quadrado e divide pelo total de elementos da tabela, que aqui a gente tem 20, né, resultados. Então o que a gente faz? A gente divide por 20. E aí o fator de correção deu isso aqui, ó, 1770 ou 17.701,25, né?
E aí, a próxima coisa que a gente vai precisar é da soma dos quadrados total. O SQ total aqui, né, vai ser a soma de cada elemento desse elevado ao quadrado com o seguinte, né, até fazer todos os elementos da tabela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todo mundo, elevar ao quadrado de um por um e depois somar. Cuidado que aqui é soma todo mundo e eleva ao quadrado. Aqui vocês vão pegar cada um, elevar ao quadrado e depois somar, né? E no SQ total, além de fazer essa conta aqui, ó, eu tenho que subtrair o fator de correção aqui. E aí a gente tem que o SQ total é 1923,75, né? Logo na sequência eu vou fazer o SQ tratamento, né? Como eu estou falando de tratamento, então eu vou pegar o total de cada tratamento e elevar ao quadrado, ó. 130 ao quadrado, né? 195 ao quadrado, 160 ao quadrado e 110 ao quadrado. Isso aqui eu já tenho os resultados, foi por isso que eu fiz ele aqui, ó, que é o 16.900, 38.025, né, 25.600, 12.100. Aí isso aqui eu tenho que tirar, ou eu tenho que dividir pelo número de repetições. Quantas repetições eu tenho aqui? Tenho 5 repetições, então eu divido por 5, né? E aqui, pessoal, eu não coloquei, mas a gente tem que subtrair o fator de correção. Isso faltou aqui, tá? Mas não pode esquecer, não. Vocês vão ver que se vocês fizerem essa conta aqui, ó, não vai dar isso aqui, não, né? A gente tem que subtrair o fator de correção aqui ainda, ó, menos 17.701,25. Aí a gente vai achar isso, ok? Essa conta aqui tá certa, porque eu testei elas todas na tabela, né? E também porque esse exemplo ele está resolvido no livro do Pimentel, né? Isso aqui tá certo. Eu devo ter esquecido de colocar aqui a subtração pelo fator de correção. E o SQ do resíduo é o total menos o SQ tratamentos, igual a gente viu lá em cima na tabela lá com a representação, né, em fórmulas. Então eu vou tirar o SQ vou pegar o SQ total e tirar o SQ tratamentos dele. E aí deu 1.100, né? Para quem não lembra, tá aqui a tabela. Eu preciso do SQ tratamento, SQ total e o SQ do erro, né? Que é o SQ total menos o SQ tratamentos. Então o que vai acontecer aqui? Com isso eu tenho como preencher já a minha tabela, o quadro de análise de variância aqui, né? Então aqui, ó, o SQ total 1923,75. Cadê ele? Aqui. O SQ do resíduo 1.100, que a gente tinha acabado de calcular aqui, né? E o SQ tratamento 823,75 que está aqui. Que a gente tinha calculado, que foi o que eu esqueci de subtrair o fator de correção. Vocês têm que colocar ele aqui, tá? Quando forem copiar. Aí, pessoal, o que acontece? Ó? A gente vai ter aqui agora os graus de liberdade. O grau de liberdade ele serve para a gente analisar as coisas tipo assim. Por exemplo, eu tenho aqui 5 tratamentos e tem a média deles, né? Eu tenho os tratamentos, tem a média. Se eu perder um elemento desse, o que vai acontecer? Tendo os outros, eu encontro o que eu perdi, né? Agora, se eu perder 2, já não dá. Então, qual que é o grau de liberdade que eu tenho? Eu posso perder o quê? Eu posso perder só um, né? Se eu tiver 3 tratamentos aqui, a média de 3 e a média geral, e perder um, eu encontro esse um que eu perdi, né? Aí o que vai acontecer? Então, você vai tirar um do grau de liberdade dos tratamentos. Se eu tenho 4 tratamentos, quantos graus de liberdade que tem? 3. 4 menos 1, 3. Né? O total, eu vou lá e olho quantos elementos eu tenho. Eu tenho 20 elementos. A mesma coisa. Se eu tiver
a média dos 20 e perder 1, eu coloco um x no lugar dele que eu encontro o valor desse 1, né? Então eu tenho um grau de liberdade aí também. Eu tenho uma possibilidade de perda que eu consigo encontrar isso ainda se eu souber a média geral, né? Então a gente também vai tirar só um grau, só um elemento aqui do total, né? E aí o grau de liberdade vai ser 20 menos 1. A gente tem 20 elementos, tira 1, 19, né? Isso aqui, pessoal, dá pra gente explicar bem mais detalhado, né? Só que a videoaula fica muito grande. Eu sugiro que vocês deem uma olhada aí sobre o grau de liberdade no livro, né? Ou tirem dúvida na hora da aula síncrona. E aí, se tem 19 graus de liberdade no total e 3 para o tratamento, sobram 16 para o erro, né? Esse QM aqui, ó, é o quadrado médio. O que é o quadrado médio? O quadrado médio é a divisão da soma dos quadrados pelos graus de liberdade. Podemos fazer isso para o tratamento e para o resíduo aqui, né? Então o quadrado médio aqui, ó, para o tratamento é 823,75 dividido por 3. Tá aqui, ó, que deu 274,58,33. 274,5833. E o do resíduo, né, ou do erro, tanto faz chamar de resíduo ou erro, 1.100 dividido por 16, 68,75. Para a gente calcular o F aqui, né, dessa tabela, eu vou calcular dividindo o quadrado médio dos tratamentos pelo quadrado médio do resíduo. E aí eu vou ter o F para os tratamentos, né? Esse F para os tratamentos aqui, ó, tá dando 3,99. Aí é que entra a análise agora, né? Assim como vocês faziam no teste de hipótese, vocês vão pensar nisso aqui, né? Como é que a gente vai construir as hipóteses? As hipóteses são construídas assim. Agora a gente não tem só duas situações para analisar, né? Por exemplo, aqui a gente tem 4. É por isso que entra a análise de variância. O teste de hipótese comum nosso é para, no máximo, duas comparações de média, né? E os delineamentos a gente faz com mais de 2 comparações de média. Então, a hipótese nula aqui, ela afirma sempre o seguinte, que não existe diferença significativa entre as médias, né? Ou seja, estatisticamente todas as médias são iguais. Por exemplo, no caso desse exemplo, apesar de ter essa diferença aqui, a gente supõe que isso aqui ocorreu por causa de algum fator que favoreceu uma ser um pouquinho maior do que a outra, né? E na verdade não era relevante. Então a gente considera que a engorda foi igual, ou seja, as 4 rações são equivalentes. Na hipótese alternativa, a gente já vai considerar que pelo menos uma ração foi diferente. Por exemplo, essa aqui, ó, teve média 195, teve soma 195, né? A média dela provavelmente vai ser mais alta que a média desse tratamento A aqui. Então a gente supõe que talvez essa ração seja melhor. Pelo menos essas duas têm diferença, né? Então, se uma média já estatisticamente for diferente da outra, você já tem diferença entre as médias. Então vai ser sempre assim que a gente vai analisar. Na hipótese nula, a gente supõe que as médias dos tratamentos são todas iguais, não tem diferença significativa, né? Na hipótese alternativa, a gente supõe que pelo menos uma das médias dos tratamentos é diferente das demais. Pode ser mais de uma, viu, pessoal? Mas aqui a gente supõe que é pelo menos uma. Se isso acontecer com uma, já não podemos falar que são todas estatisticamente iguais. Mas e aí? E se a gente definir
que elas não são estatisticamente iguais. Aí a gente precisa ver quem é diferente de quem. E aí a gente precisa aplicar um teste de comparação de médias, que no caso de uma situação dessa é o teste de Tukey. Mas como é que eu vou saber se eu rejeito ou não a hipótese nula, né? Como é que eu vou decidir se é estatisticamente diferente ou não? Isso é bem simples. A gente olha, né? Tem resultados que a gente vê a probabilidade. Se o P for menor do que 0,05, ou seja, 5%, né? Pelo menos uma das médias difere das demais. Mas se por acaso você não tem informação do P, como por exemplo nessa tabela, o que você vai fazer? Você pega o F que você calculou e compara com o F crítico na tabela lá, né? É a tabela de Fisher. Então esse F aqui, ó, calculado, a gente vai comparar com o F crítico. Se o F calculado for maior que o F crítico, ou o F tabelado, que é o que está lá na tabela de F, né? Então a gente rejeita o H0, ou seja, quer dizer que pelo menos uma das médias é diferente das demais, né? Agora, se o F calculado for menor que o F tabelado, então está tudo ok. A gente pode considerar as médias estatisticamente iguais e aí não tem diferença entre elas. Tá certo? Aí o problema acabou aí, ó, gente. Tanto faz da ração A, B, C ou D, que os porcos estão engordando mais ou menos o mesmo tanto. Então, por exemplo, se fosse para decidir qual que eu compro, se aqui deu que a média de engorda é praticamente a mesma, é estatisticamente igual, tanto faz a ração que você vai dar para o porco. Então, qual que é viável? É dar a ração que é mais barata, né? Agora, se pelo menos uma é diferente, não, o porco está engordando mais com essa ração aqui. Aí você precisa ver qual é a ração, né? E para comparar, onde é que eu vou achar o F tabelado? É na tabela, né? Então a gente vai lá na tabela. Ah, eu esqueci de falar uma coisa importante aqui, pessoal, que é o seguinte: eu preciso saber qual é o valor de significância que eu estou testando, né? Aqui a gente vai fazer considerando que o alfa é 5%. Por isso que o P aqui, ó, eu estou considerando menor que 5%. Então 5% é o valor de significância, é o alfa nosso. Se o alfa é 5%, então quer dizer que se a probabilidade no resultado der menor que 5%, tem diferença entre as médias. Caso contrário, elas são estatisticamente iguais, né? Então eu venho aqui na tabela, como a gente está trabalhando com F ao nível de 5%, eu vou lá na tabela F, né? Limites unilaterais de F ao nível de 5% de significância, né? Sumiu aqui, mas aqui tem ele. Essa tabela também está no livro do Pimentel. Então, como que a gente vai olhar isso? Eu vou pegar aqui o N1, né? Esse N1 aqui é o número de tratamentos, né? Quer dizer, número de tratamento não, né? O número de graus de liberdade do tratamento. Eu vou olhar quantos graus de liberdade tem o tratamento. No exemplo nosso aqui, ó, é 3. Então, nessa primeira linha da tabela, o que a gente vai olhar? A gente vai olhar aqui, ó, o grau de liberdade do tratamento. Então, é 3. Tá aqui. E nessa aqui, eu vou olhar o grau de liberdade do resíduo, que lá no 4 está 16. Então eu vou cruzar essa coluna dos graus de liberdade do tratamento com a coluna do grau de liberdade aqui, ó, do resíduo ou erro, né? E aí a gente vê que é 3,24. Então o que vai acontecer? O F tabelado é 3,24 e o F calculado deu 3,99, que é maior que 3,24. Então se o F calculado é maior que 3,24, quer dizer que uma das médias, pelo menos, é diferente das demais, certo? E aí, para a gente saber quem é diferente de quem, a gente precisa aplicar o teste de comparação de médias de Tukey para essa situação, tá joia? E aí a gente vai fazer esse teste de Tukey na próxima videoaula.
Um abraço, galera.